Então, boa tarde a todos, meus amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional. Nós queríamos propor como assunto de oração orarmos por Portugal continental e também as ilhas, e queríamos propor como leitura bíblica Marcos capítulo 14. E vamos então ler também a nossa meditação, Marcos 14, versos 3 a 9. Vamos procurar fazer esta leitura. E estando ele em Betânia, assentou-se à mesa em casa de Simão o leproso, e veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve em si mesmos que se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos depois podem ler até o verso 9, está bem? Como eu tinha dito ontem, irmãos, o episódio de ontem focava uma narrativa situada na Galileia, a norte de Israel. Agora estamos a ver o segundo episódio, mas que encerra lições maravilhosas naquele sentido do tema, parte 2, aprende-se muito à mesa. E agora o episódio de hoje passa-se a sul, na Judeia, e agora já não está na casa de um religioso, mas está em Betânia, próximo de Jerusalém, na casa de discípulos e amigos. E, portanto, este episódio passa-se na última semana antes da morte do Senhor, e, como eu disse ontem, nós precisamos dar lugar na nossa mesa aos menos importantes. E aqui vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, mais uma mulher e que muitas vezes nos convívios sociais, deixe-me dizer isto antes de avançar, por vezes passamos uma imagem daquilo que na verdade não somos nós enquanto pessoas e enquanto pessoas religiosas. Bom, mas o que é importante agora aqui salientar é que seria uma refeição normal para a época, onde se sentavam à mesa, uma refeição especial no sentido de ter Jesus naquele lugar, e seja como for, uma refeição é sempre um momento especial e tem o seu próprio programa, muitas vezes, sobretudo em momentos, em ocasiões muito específicas. E mais uma vez podemos ver uma mulher que viu além da refeição à mesa um momento adequado para exprimir sua dedicação plena ao Senhor Jesus. Certamente que o que vamos aqui relatar não estava completamente fora do ambiente da época, mas o gesto que não fazia parte daquele programa, tomado de forma espontânea, ganhou um grande significado, ao ponto do Senhor Jesus dizer, que onde quer que este Evangelho for pregado, este feito dela será anunciado para a memória sua. Claro que nós devemos olhar para isto e para nós no nosso tempo, pensarmos que as refeições são sempre momentos importantes, não só para recuperar ou repor as nossas forças, mas também para nós fazermos uma aprendizagem. Mais uma vez, uma mulher tem um papel principal e graças a Deus por isso, onde aprendemos que nem sempre os que deveriam estar atentos, que eram os discípulos, estavam atentos como ela esteve atenta. E porquê que estou a dizer isto? Já vão perceber. Ao ela derramar o perfume sobre Jesus, de forma inconsciente, antecipou a própria morte dele. Aliás, ele vem-me dizer mesmo isto. Quando começam-se a queixar que aquilo foi um desperdício, e ele diz que ela preparou ou fez aquilo como fosse uma preparação para o seu embalsamento. Nem sempre os discípulos compreenderam o que as pessoas faziam para com Jesus, nem o que Jesus fazia em relação às pessoas. E este Evangelho de Marcos dá muito destaque ao discipulado. Não é por acaso que muitos dos episódios didáticos têm esse fim para mostrar alguma incompreensão dos discípulos do Senhor em relação àquilo que seriam as suas tarefas e comportamentos. Na mesa, as reações deles também foram pouco serenas, principalmente a de Judas, não é? Mas notemos como é que Jesus interpreta o ato da mulher. Ele interpreta como uma antecipação da sua morte que estava para se aproximar. Por isso é que estamos a falar que estamos na última semana também. Estava
enfim, em Betânia pernoitou mais do que uma vez para se dirigir a Jerusalém. Portanto, aquele ato para ela tão somente representou o amor e a dedicação que ela ofereceu através daquele perfume caro. Diz que era um unguento de nardo. Pensa-se que era da Arábia, provavelmente da Índia, não importa. Num frasco selado, alabastro, era um frasco próprio, ou era o preferido para a colocação de perfumes. Por que é que ninguém conseguiu ver que Jesus merecia um ato daqueles? Por que é que, afinal de contas, Jesus não é merecedor de uma surpresa daquelas? Veja como é que nós podemos pensar que, por vezes, pensando nós que, estando à mesa, em convívio, estamos a fazer tudo o que é necessário em favor dos nossos interlocutores, mas esta mulher conseguiu ver que o que estava a fazer para com Jesus tinha que ir para lá do repasto. Se era aquele vaso de alabastro, como foram alguns comentaristas dizem, se era uma herança de família ou uma reserva, aquele perfume, como se guardasse umas joias ou dinheiro num cofre, uma reserva para tempos de dificuldade. O facto dela ter quebrado o vaso obrigava à utilização completa daquele perfume e, portanto, não dava para guardar parte dele. Temos aqui a lição da entrega total ao Senhor Jesus, de uma desconhecida, pelo menos o texto não diz quem ela era, mas quero dizer que se era hábito ungir a cabeça de um hóspede honroso, e na verdade Jesus, dentro daquilo que era a prática da época, era um hóspede honroso, durante a refeição proceder dessa forma era correto, contudo o seu ato foi além da cortesia normal, revelando um grande sacrifício, uma grande disponibilidade. Provavelmente este gesto não estaria a seu cargo fazer, porque talvez ela não era a anfitriã, mas alguém dentro daquela casa pode não ter ido muito além na dedicação a Jesus, mas ela foi bem mais além. Que tu e eu possamos ir bem mais além na nossa dedicação a Jesus. Que Deus ricamente abençoe a todos.